está no ar a Cultura Entrevista de hoje, que traz como tema central as implicações da visita do Papa Francisco, as transformações da Igreja Católica protagonizadas por um novo estilo de liderar que caracteriza o pontificado do argentino Francisco. E é evidente que esse comportamento do novo Papa tem impactos reais e amplos na sociedade e no novo fazer dos sacerdotes. Também é inegável a repercussão desse comportamento na dinâmica das demais denominações religiosas, na política, nas percepções e sensibilidades para as múltiplas demandas sociais, entre outros. Vamos falar também da capacidade brasileira de organizar grandes eventos, as falhas e as críticas que geraram alguns problemas na Jornada Mundial da Juventude, um dos maiores eventos da Igreja Católica no mundo. Para falar sobre o assunto, recebemos o educador e psicólogo Hudson Miranda. Hudson, obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Cultura. É um prazer estar com vocês, Alex. Muito bem. Bom, vamos começar falando aqui sobre a infraestrutura que foi montada para a Jornada Mundial da Juventude e o evento paralelo que foi, e principal talvez, que foi a visita do Papa Francisco. O que pode se observar do resultado dessa mega estrutura que foi montada, Hudson? Bem, é importante nós entendermos que essa é a 28ª edição. Então, antes nós tivemos 27 edições de um evento que é mundial. Então, há toda uma experiência em torno da aglomeração cada vez crescente em cada edição que se realiza. E parece que as autoridades brasileiras não prestaram tanto atenção nesse sentido. É evidente que em qualquer lugar do mundo, com uma aglomeração nesta proporção, não só altera a rotina da cidade, como traz alguns transtornos previsíveis, porque governar também é prever, né? É preciso estudar as situações que ocorreram e, a partir daí, evitar pelo menos aqueles desastres mais óbvios, aquelas falhas mais evidentes. E já na chegada do Pontífice ao Brasil, nós tivemos um problema que causou muita estranheza, né? Inclusive um certo espanto internacional, que foi justamente com a segurança do Papa. Lembrando que um grupo de policiais da Polícia Federal esteve participando da rotina do Papa em Roma, antes, né, da chegada dele, portanto, né, antes da chegada dele ao Brasil, se acostumando ao estilo do novo Papa, e logo na chegada dele houve aquela confusão no erro de trajeto do carro, que expôs o Papa, né, a uma proximidade muito grande e perigosa ao público, uma vez que ele ficou preso no trânsito entre o público, inesperadamente entre o público e uma quantidade muito grande de ônibus, sem condição de fuga para nenhuma rota alternativa, né, até que desobstruísse o caminho. E evidentemente que é incomum a gente ver uma situação dessa. E a própria polícia sabe disso, as forças de segurança. As forças de segurança brasileiras são consideradas boas forças de segurança, competentes. O que eu acho que faltou ali foi a articulação governamental. Quando existe uma interferência, né, política desqualificada, nós estamos sujeitos a esses problemas. Eu falo desqualificada porque aquilo ali não é algo admissível. Isso, né? É sério, na medida em que poderia ter havido uma tragédia se fosse uma autoridade polêmica. Sim, o presidente de algum país que estivesse num momento de crise poderia ter gerado uma situação muito complicada para o Brasil naquele momento. Sem dúvida nenhuma. Ele tinha uma mensagem de paz, não era exatamente polêmica. A expectativa, né, em torno dele era uma expectativa muito doce, muito suave, né? A própria característica da população brasileira e a característica do evento era uma característica também voltada para a paz, né? E o comportamento do público brasileiro, geralmente em grandes aglomerações, também nós temos uma cultura pacífica de comportamentos diante desses eventos internacionais que nós já tivemos, né? E de grandes aglomerações. Nós não temos um histórico de violência em grandes aglomerações. Agora, mesmo assim, evidentemente que o protocolo ali parece não ter sido seguido, né? E ali faltou justamente a articulação. Lembrando que uma semana antes, o próprio ministro da Defesa e o ministro da Justiça estiveram no Rio de Janeiro, reunido com a guarda do Vaticano, especificamente para discutir esse assunto. Então, o que foi discutir? Que articulação foi essa?
E isso foi apenas a ponta dos problemas. Ocorreram outros problemas que demandam uma avaliação importante sobre planejamento governamental e articulação governamental para a realização de eventos deste porte no Brasil, em qualquer parte do Brasil. E é válido para qualquer governante de qualquer partido, né? Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica nominal especificamente, né? Mas a gente tem que observar, por exemplo, os problemas de colapso do metrô, que ocorreram, 2 problemas sérios, né? Inclusive no horário de funcionamento da própria jornada, né? No horário de atividades da jornada, né? E que trouxeram extremos transtornos para quem precisava se deslocar no Rio de Janeiro, porque tinham pessoas hospedadas em todos os lugares do Rio, né? Então precisavam se deslocar. Tivemos problemas com os ônibus insuficientes, né? Problemas também relatados pelos peregrinos em relação a informações, ao preparo de mais pessoas com capacidade, mais pessoas na cidade, além dos voluntários, que soubessem informar sobre a própria cidade, né? Em relação aos banheiros químicos, né? Em relação a essa logística que faltou. Isso sem falar naquele problema de Guaratiba, que era foi algo inadmissível. Primeiro, porque ao contrário do que os governantes afirmam, que foram feitos investimentos no entorno do Campus Fidei, né? Uma reportagem foi feita por uma emissora de TV uma semana antes, aliás, 15 dias antes, mostrando, inclusive através de depoimentos dos moradores, que não haveria legado em relação a essa visita, legado em infraestrutura, porque a única coisa que estava sendo feito é uma pavimentação superficial no acesso direto que o pontífice teria, sua comitiva, né, para o Campus Fidei, né, mas não na infraestrutura que a comunidade carente precisava efetivamente, né. E em relação ao próprio investimento no campus, né, que foi todo passado para a igreja, né, a igreja assumiu toda a responsabilidade sobre o ocorrido, né? É claro que mesmo ela assumindo, havia uma integração entre o comitê responsável pelo evento e os órgãos públicos. Como que eles deixaram uma coisa dessa acontecer? Só para que as pessoas entendam bem do que você está falando aí, sobre o problema exatamente do Campus Day, foi a drenagem, faltou drenagem. Sim, na verdade houve um aterro num manguezal. Isso. Um mangue, uma área de mangue, né? E esse aterro não suportou a chuva, né? Que lembrando que chuva no Rio de Janeiro não é um evento esporádico. Mesmo ele inverno, ocorre. porque lá está na beira do mar e na Exatamente, beira do mar, mesmo no inverno chove. Exatamente. Então, em função disso, isso é previsível que chova. Eu estive no Rio de Janeiro num evento em maio do ano passado e fiquei lá durante a semana, final de maio, início de junho. Durante 4 dias da semana choveu. Só no final de semana foi ocorrer sol, né? Então esse ciclo de chuva e sol no Rio de Janeiro é comum. Não é um evento absolutamente extraordinário na natureza. Aí levaram o evento para a Copacabana e aí mais transtorno. Mais transtorno, porque tinha pessoas que estavam a 50 quilômetros de Copacabana, porque com a previsão do Campus Fidei ser em Guaratiba, milhares se hospedaram nos bairros próximos ou na própria Guaratiba, né, acolhidos pelos cariocas, né? Então é preciso que a gente entenda que não é simplesmente mudar. E outra coisa, o bairro abraçou, a comunidade abraçou a visita do Papa, e você tem microempreendedores que fizeram investimentos que são importantes, significativos para eles, e que levaram prejuízos dos quais a gente não sabe quanto tempo eles vão levar para se recuperar. Quem assume essa responsabilidade? Até agora, ninguém vê a público dizer como é que eles vão fazer com os microempreendedores, né, que investiram e estão agora endividados, né, e com mercadoria lá parada. O que eles vão fazer com eles? Vão abandoná-los? Pois é. Isso é muito importante, né? A gente pensar nesse tipo de coisa, lembrando que a Jornada Mundial da Juventude, né, até espanto eles não terem pensado nisso. Ela é um movimento, tem um movimento de turistas imensamente maior do que a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nenhum desses 3 eventos é capaz de levar ao Rio de Janeiro a quantidade de turistas
que a Jornada Mundial levou. Os números foram extremamente discrepantes, né? Havia números absurdos, de 3 milhões de pessoas reunidas no local tal, depois 6 milhões, enfim, ninguém chegou exatamente à conclusão. O cálculo de público é muito complicado. Sim, né? mas o cálculo mais veiculado, né, na mídia foi entre 3 e 3 milhões e meio, o que já é uma monstruosidade. É muita coisa. Né? É muita coisa. Então, para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo é o jornal que tem a fama de ser o maior acertador de público. Usa imagens de fotografias aéreas, isso é jogado numa tela de computador. É um programa que faz cálculo por metro quadrado. Né? Aí leva-se em conta aquele cálculo periférico, onde as pessoas estão mais afastadas, e nas áreas mais centrais dos eventos, onde as pessoas estão mais aglomeradas. Ainda assim, aparecem números questionáveis. Né? Mas, enfim, independentemente se foram 3 milhões ou 2 milhões de pessoas, deu para mostrar a complexidade desses grandes eventos, a necessidade da autoridade pública se organizar um pouco mais para a realização desses eventos. Né? Agora, a Copa do Mundo também, você citou aí que ela não reúne essa quantidade de gente, lembrando que ela é descentralizada. Né? Os jogos acontecem em vários centros, né? Por isso também não reúne tanta gente ao mesmo tempo dentro de uma única cidade. E mesmo assim, com a quantidade bem menor e descentralizada, a Copa das Confederações, que é o evento teste, já demonstrou que as sedes estão despreparadas. Do ponto de vista logístico, do ponto de vista de oferecer alternativas para os turistas. Inclusive, não só não oferecem, como são cidades que ainda estão muito caras, o que falta uma política de incentivo ao acolhimento ao turista, né? Porque o Brasil está um país muito caro, inclusive para os estrangeiros, e os números não negam, né? Já que gostam tanto de números e de estatísticas, né? A Copa das Confederações já foi divulgado um número também a respeito do investimento dos turistas estrangeiros no Brasil. Não representou o acréscimo que esperavam. Né? E é claro que tem algumas explicações, entre elas o alto custo, né, de se deslocar dentro do Brasil e de aproveitar o que está disponível. Então, nós precisamos, é mais caro, em bom português, é mais caro fazer turismo no Brasil do que no exterior. Então, até os europeus, os americanos, os asiáticos, né, estão achando caro. E isso repercute na capacidade de investimentos e no interesse, né, de explorar, uma vez estando no Brasil, de explorar as possibilidades que aqui estão. E falta articulação do Ministério do Turismo, do Ministério e das secretarias. Né? Não vamos, em todas as dimensões, né, estadual, federal e municipal, das sedes e de quem cedia qualquer evento desse porte, nós temos secretarias, né? Secretarias estaduais, municipais, junto aos ministérios, na área de turismo, na área de comércio e indústria, na área de cultura, né? Na área de transporte, na área de segurança. Então, até que ponto essas secretarias, sejam elas municipais, estaduais e os ministérios correspondentes, estão verdadeiramente articulados ou estão em colisão ou desconexão? Mais apropriadamente, desconexão. Nós vamos agora um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência dessa conversa aqui com o educador e psicólogo Hudson Miranda, e nós vamos falar mais agora das implicações desse novo modelo que o Papa Francisco impõe ou procura imprimir na Igreja Católica e as repercussões também geopolíticas da Jornada Mundial da Juventude. Um minuto só para o intervalo. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup,
Negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje. Cultura Entrevista não precisa enganar ninguém. O Cultura Entrevista é um programa que é feito, vai ao ar toda segunda-feira, sempre gravado na semana anterior. Hoje, especificamente, estamos fazendo na segunda-feira para permitir uma avaliação mais próxima do fim da visita do Papa Francisco no Brasil e também as implicações da Jornada Mundial da Juventude nesse novo modo de fazer religião que o Papa imprime à Igreja Católica, que é a mais popular do Brasil, embora venha perdendo muitos fiéis, mostram as pesquisas que são publicadas por aí. Antes de falarmos das implicações geopolíticas exatamente do novo modelo do Papa, vamos dizer assim, o Papa é um chefe de Estado, portanto as suas ações têm implicações geopolíticas também. Hudson, é preciso fazer justiça, que nem tudo foi uma desorganização total. Muita coisa poderia dar errado e não deu por quê? Muita coisa não poderia ter dado errado, mas não deu graças à organização dos sacerdotes, dos religiosos católicos brasileiros, da rede que foi estabelecida, né, da rede de cooperação e, sobretudo, dos voluntários que trabalharam bravamente nessa jornada para que ela funcionasse, né, e, como o próprio nome indica, como voluntários, e trabalharam de maneira séria, organizada, articulada, são jovens, né? Entre outras pessoas de todas as idades, além dos religiosos. Então formaram uma rede muito bem construída, muito sólida. E isso funcionou. Só para que o telespectador tenha ideia, não houve registro de brigas, né, agressões graves, né, durante a jornada. O acolhimento, né, aos peregrinos nas residências foi considerado também impecável, né? E a questão também da responsabilidade ecológica, né? Quer dizer, a quantidade de lixo nas ruas e das areias de Copacabana foi considerada muito pequena diante do volume de pessoas, o que ajudou muito, inclusive, a restabelecer a ordem no aspecto da limpeza no dia, horas após a realização do encerramento, né, do evento. Hoje pela manhã, por exemplo, a Copacabana estava completamente limpa, aliás, né, graças a isso. É um negócio interessante essa história, que onde o governo falha no Brasil, o terceiro setor tem funcionado muito bem, quer dizer, a organização do cidadão, das pessoas, das entidades, daqueles que conseguem fazer liderança de grupo, tem funcionado muito bem. Isso é um aspecto positivo do povo brasileiro, né? Sim, falta o governo, tem o povo para resolver. Sem dúvida. Mas o povo ainda precisa de governos que funcionem. Tem que né? funcionar. É fundamental, lógico, né? que a ação... Até para dar vazão a demandas, né? Porque nem todas as demandas podem ser supridas somente pelo povo, né? Existem lideranças e articulações que dependem, né, da legalidade que a democracia confere aos governos. Né? Isso sem contar a quantidade de impostos que o brasileiro paga justamente para fazer frente a essas demandas. Sem dúvida, né? Mais de um terço de tudo que a gente produz, né? Cerca de 40% aproximadamente, né? Vai para os cofres dos governos, em todas as esferas. Eu tenho um amigo que é radical, ele disse que nós pagamos impostos como se estivéssemos na Dinamarca, mas recebemos em troca serviços do Gabão. Ou de Bangladesh, né? Pois o novo estilo que deverá representar para a igreja, esse novo estilo do Papa Francisco, que é, na verdade, um argentino, Jorge Mário Bergoglio, que foi escolhido esse ano como o novo Papa. Tem 75 anos. Esse novo modelo, esse novo estilo dele ser com a população, com os seguidores da sua religião, deve representar mudanças, Hudson? Olha, nós estamos há poucos meses, né, da posse do novo Papa. Ele tomou posse dia 13 de março. Nós vamos completar agora
5 meses, né? Não tem nenhum semestre. Evidentemente que ele dá alguns sinais importantes, mas antes de entrar nesses sinais, eu acho que é também importante, porque se exercitou muito isso nos últimos dias, a comparação com Bento XVI. Né? E é preciso que a gente entenda como é que funciona esse pontificado, os demais, né? Entenda os perfis, para que a gente não fique glorificando um e demonizando o outro. Né? Que são estilos distintos e que deram contribuições, ou vão dar contribuições, né? Aquele que está lá vai dar contribuições distintas e que podem ser complementares, inclusive. Eles né? vêm de lugares diferentes, com culturas muito diferentes. Ah, sim. Só para a gente entender, né, as contribuições de Bento XVI, nós tivemos a vinda dele em 2007, né? E eles falam muito da simpatia, né? Dentro das possibilidades, ele é mais tímido, evidentemente. Mas nós precisamos entender essa timidez. Primeiro que pode ser um traço de personalidade, obviamente, né? E a gente precisa respeitar. O fato de ser tímido não quer dizer que não esteja preparado para ser Papa, tanto que ele o foi durante quase uma década, né? Mas ele acompanhou João Paulo II durante o pontificado de João Paulo II, que durou 27 anos. Então, evidentemente, que ele era um dos principais assessores de João Paulo II e ele precisava seguir o protocolo, né, de não aparecer mais do que o pontífice. Então, há aí um hábito de trabalho que foi consolidado junto ao pontificado de João Paulo II, que foi um dos maiores da igreja. Durante muito tempo. Né? E logo em seguida, aí sim, ele assume o pontificado, mas já está bastante desgastado, já está bastante cansado. Né? Ele participou, ele viu todas as pressões. Nós estamos falando de uma organização mundial que tem uma complexidade muito grande, com mais de 1,5 bilhão de fiéis, né? E evidentemente que existem dimensões institucionais muito fortes e que provocam desgaste. O desgaste físico, o desgaste intelectual, o desgaste mental, né? E nós precisamos considerar isso. João Paulo II, quando assumiu, ele não estava na cúpula do Vaticano, né? Então ele chegou com o vigor de quem era cardeal, né? E não fazia parte dessa cúpula, não sofria a dinâmica, né? Toda a concentração de demandas no Vaticano. Então a gente precisa compreender esse tipo de coisa, né? E logo em seguida o próprio Papa Francisco, né, também assume nessa condição similar. Ele é cardeal de Buenos Aires. Então ele chega também com o frescor, né, com a energia de quem não sofreu essas demandas, essas pressões, essa rotina do Vaticano, estando durante tantos anos tão próximo do pontífice e tendo que assessorá-lo diante de tantas essas demandas. Né? Então isso tem um reflexo no comportamento, evidentemente, na energia, né? E evidentemente que nós podemos, e quando a gente fala de simplicidade, você quer ato de simplicidade maior do que um cargo vitalício, né? E visado como o pontificado, né? E um Papa resolve com condições, né? com lucidez, renunciar por vontade própria, né, a esse cargo, para dar condições à continuidade do processo de renovação, sendo este Papa, né, tendo participado de todo o pontificado do anterior, quase 30 anos, mais quase uma década do próprio pontificado, sendo considerado um dos intelectuais mais brilhantes da igreja, porque ele é, né? E aí ele renuncia para dar espaço, né, a essa renovação, a essa energia, essa busca, essas novas buscas, esse novo caminho. Então, acho que nós precisamos, entre outros legados, entre outras contribuições, reconhecer isso em Bento XVI. Né? Assim como cada um teve, lembrando que esses últimos pontificados têm características muito atípicas, né? Se você pegar João 23, por exemplo, que foi um italiano que ficou aí de 58 a 63, um pontificado de 5 anos. Né? Se você pegar depois Paulo VI,
que teve 15 anos, né, que foi aí de 63 a 78. Depois você tem João Paulo I, que foi um susto para o mundo, né, que ficou 33 dias. Né? João Paulo I assumiu em agosto, né, de 78 e morreu em setembro, né, por problemas de saúde. Aí assumiu João Paulo II, que ficou quase 30 anos. Então ele deixou uma marca muito profunda. Esse era o João de Deus. Né? O João de Deus, né? Quer dizer, muito popular, muito carismático, né? E com capacidade de governância, com capacidade de liderança. Então a gente entendendo os antecessores, como é que foram as características desse papado, evidentemente a gente está dando só uma pincelada, né? Nisso aí, a gente pode compreender melhor e parar de fazer essas comparações que eu acho que não são positivas, né? Eu acho que elas são positivas quando elas começam a entender, a respeitar as características de cada pontificado, as circunstâncias em que cada pontífice teve que atuar, né? Então agora nós estamos numa outra era. E outra coisa muito importante, muito interessante, abriu-se um precedente de um Papa poder compartilhar com outro, com o Papa Emérito. Nós temos a experiência de Vaticano, do Papa Emérito, de quase 40 anos, né, de presença dentro da cúpula, né, com um outro que está chegando com ideias novas, renovadoras, interessantes, que é o primeiro jesuíta e o primeiro sul-americano. Olha que reunião de características, né, de energia, junto com uma experiência vasta. Vivos, né? Você acredita que a partir das ideias aí do Papa Francisco, a Igreja vai se adequar, não vou dizer transformação, mas adequação, vai fazer uma adequação com esse novo tempo, que é um tempo em que as coisas mudam muito rápido, e aí nós estamos falando de uma instituição que tem milhares de anos, já está quase 1.500, 1.600 anos, né, de existência, a Igreja de Pedro. Enfim, acredita nessa possibilidade de adequação? Olha, depende do que a gente chama de adequação. Eu acho que o Papa, penso que ele vai fazer o máximo de modificações que lhe for possível. Nós temos a ideia de lá de fora, né, como não vaticanistas, né, não especialistas nesse setor, como pessoas que estamos assistindo externamente esse movimento, nós temos uma ideia de que o Papa pode tudo, e não pode, né? A posição que ele está é uma posição solitária, que por mais que ele distribua funções e delegue poderes, né, a decisão final é dele, né? E, evidentemente, que, embora a decisão final seja dele, ele precisa respeitar uma série de protocolos e de condições políticas dentro da própria igreja. Porque a igreja, ela abriga dentro de si divergências e convergências, né? É claro que dentro da sua essência, ela abriga mais convergências, mas existem diferenças de pensamentos ali dentro, existem grupos, né, que lutam para implementar as suas ideias, né, mantendo a essência, mas complementando com as suas ideias específicas. E o Papa tem o desafio de articular esses interesses, né, de articular ainda com as múltiplas demandas sociais, políticas, culturais, as circunstâncias em que o mundo atravessa, né? Então são tantas demandas externas quanto internas que precisam ser avaliadas. Então não é uma situação tão simples. Qualquer líder de qualquer denominação religiosa que esteja numa posição de liderança de massas, mundialmente falando, vai estar nessa posição solitária e desafiadora. Mas quando falamos de uma instituição como a Igreja Católica, que tem o alcance que tem, então nós multiplicamos isso exponencialmente, né? Hudson, e pelo fato dele ser latino-americano, vai mudar alguma coisa em relação do Vaticano em relação à América Latina, que parece-me assim que ao longo da história deixou a desejar, tinha uma dívida com a América Latina e principalmente o Brasil, que é a maior nação católica do mundo? Bem, em relação a isso especificamente, a expectativa é essa, mas nós ainda não temos sinais claros neste sentido. O sinal claro que a gente tem é que esse Papa tem um olhar mais aguçado, mais acentuado sobre as reflexões em torno das responsabilidades sociais,
culturais, políticas, sobre posicionamento. Ele não renuncia à possibilidade de se posicionar, né? De refletir. É um Papa que substitui a culpa, né? O peso do sofrimento, digamos assim, de uma igreja que coloca o sofrimento, né, como protagonista, ou a dor, a culpa, o pecado. Ele traduz isso, ele substitui ou ele transforma, metaboliza numa outra forma de pensar para o público, que é a forma de reflexão e responsabilização pelas escolhas. Okay. Né? Então ele vai traduzindo isso em metáforas, né? A linguagem que ele utiliza, né? Que é uma linguagem metafórica, através de histórias, analogias, etc. Então ele vai mostrando ao público como é que no seu dia a dia, no ambiente familiar, ele vai contextualizando, na escola, no trabalho, no exercício profissional, como é que esse público se torna cidadão, se torna protagonista e não fica aguardando um salvador, seja ele de onde for, em que contexto for. Mas como é que esse público, sobretudo os jovens, que no caso era o alvo preferencial dele nesse momento, mas ele não deixou de destacar duas polaridades importantes, né? Que é os jovens de um lado e os idosos do outro. Os jovens com energia, bebendo na fonte da experiência, né? Do conhecimento e da vivência dos anciãos, né? Então, que são os idosos. Então, e são dois grupos que são excluídos por essa lógica do capital que nós temos, onde somos governados, de certa forma, somos prisioneiros do dinheiro. Né? E quando isso acontece na esfera governamental, como ele disse no seu discurso, isso acaba fazendo com que haja uma contaminação das políticas públicas, que deixam de ter foco social para ter um foco financeiro, né? Ter um foco que obedece à lógica financeira e de consumo, e deixa em último plano ou em planos muito secundários, terciários, né? As demandas emergentes do ponto de vista social. Então isso foi uma colocação constante que ele colocou, né? Entre outras colocações, como por exemplo, quando se falou das manifestações, né? Ele falou em outras formas, né? Ele não citou as manifestações especificamente, nem fez analogias, porque ele não estava aqui para isso, né? Mas ele disse a importância do jovem que protesta, né? Numa entrevista que ele concedeu, por exemplo, ele falou que não agrada a ele, por exemplo, um jovem que não protesta. Chamou a atenção uma frase dele de que quem pode educar os jovens? Os jovens. Mas em Aparecida ele chamou a atenção dos pais, né? No discurso dele, na homilia em Aparecida, ele chama a atenção da importância dos pais e a importância dos educadores. Ele falou diretamente para os educadores e para os pais. E na residência oficial do arcebispo, né? Naquele pronunciamento que ele fez, ele também chamou a importância para os avós. Então, ao mesmo tempo, né, ele foi mexendo com vários grupos que podem servir de referência para os jovens, né? Os pais, os avós, os governantes, os educadores, né? E chamou a atenção dos jovens para serem protagonistas. Então, cada um dentro do seu papel. O jovem com a sua energia, sua chama, né? Inclusive, algumas vezes até com um certo descontrole, o que é natural, movido pela ansiedade, pela falta de experiência, mas temperada com a escuta apurada do adulto e do idoso, né? Dos experientes, daqueles que devem ser referência, para que eles respondam com tranquilidade e possam garantir condições para esse jovem amadurecer e entender como é que a sua participação tem validade. Inclusive, nos vários discursos, os encontros que ele teve com religiosos, ele chamou bastante atenção ele falou, né, ele alertou, né, delicadamente esses religiosos para a necessidade de proximidade com a população. Sobretudo o que ele chamou de periferias existenciais, chamou atenção porque ele chama da globalização da indiferença, que é muito interessante. Ele já tinha falado isso no encontro em Lampedusa, né? Na ilha de Lampedusa. E aí ele repetiu isso do Brasil, sobre a globalização da indiferença. Pediu aos religiosos que não sejam seduzidos pela chamada psicologia do príncipe, né?
que eles sejam a referência para esses jovens. E como é que eles são a referência? Saindo a campo, né? Conhecendo, vivendo, convivendo. Assim como ele também falou muito para os jovens sobre a importância do encontro, não negando a importância da tecnologia, da internet, das redes sociais, né? Ele não nega, tanto é que ele faz parte disso, ele usa pessoalmente. Sim, né? sim. Quando desembarcou hoje em Roma, a primeira coisa que ele fez foi postar no Twitter uma mensagem dizendo que estava cansado, mas a alegria dele superava tudo. Né? Pois é. Então, isso é muito importante. Durante toda a estadia dele no Brasil, ele usou o Twitter, ele usou as redes sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostrou com exemplo próprio, né, como ele falou, né, por onde que a gente começa? Por mim e por você. Né? Sempre ele disse isso, por onde que a gente começa? As demandas são tantas, como é que eu começo? Por mim e por você. Então ele começou por ele. Como é que ele começou por ele? Abrindo mão dos vidros do papamóvel, os vidros laterais, mantendo contato. Se ele vai falar de contato, se ele vai falar de tantas coisas, ele tem que ter legitimidade moral para isso. E ele mostrou que tem legitimidade moral nas ações dele, desde quando ele planejou vir ao Brasil, né, nos detalhes, nas acomodações, no tipo de alimentação, no tipo de carro que iria transportá-lo. Não foi um voo exclusivo, né? Não foi um voo exclusivo, não tinha cama. Um voo de carreira da Alitalia. Exatamente. Então, foi oferecido para ele um avião moderno, né, o mais moderno da frota. Não que esse não seja, mas o mais moderno da frota. Ele disse que queria vir num avião que faz o trajeto normalmente entre Roma e Rio de Janeiro. A empresa atendeu. Ela ofereceu também a ele uma cama para que ele descansasse durante o voo. Ele pediu que não fosse instalada a cama, que ele viria na primeira classe, que já era um luxo para ele, né? Que era o suficiente. Ele não ficou restrito a um pronunciamento protocolar durante o voo. Na vinda, ele ficou quase mais de uma hora em pé, né? Conversando com os jornalistas e conhecendo cada um. E na volta ele deu a maior entrevista que um Papa já deu, de 1h20. Sim, que deve repercutir durante a semana. Ficou 90 minutos, né? em pé, era a informação das agências hoje pela manhã. Pois é. No Globo saiu que era 1h20 a entrevista que ele deu. Foi a maior entrevista de um Papa, né? Não, pode ter sido 1h20. Ele ficou 90 minutos em pé. Em pé, pois é. Então, exatamente. Olha só, que interessante, né? Então, além disso, né? Ele acabou dando uma entrevista. Ele tinha falado que não daria entrevista para ninguém no Brasil, mas eu acho que ele foi motivado por tantas demandas, né? E pela própria fala dele, né? E pelo exemplo que ele deu, e pelo retorno dessa demanda, pelo retorno da população, que ele acabou dando a entrevista, concedendo a entrevista e falando sobre muitas questões importantes, dando alguns sinais do que vem pela frente. Hudson, vamos lá em mais um intervalo aqui no Cultura Entrevista. Nós voltamos logo na sequência e nós vamos dar uma pincelada sobre a Jornada Mundial da Juventude, o exemplo que ela deixa, o que fica da história da Jornada Mundial da Juventude no momento em que os jovens acabaram de sair das ruas e talvez, quem sabe, possa voltar nos próximos dias. Vamos ver. Eu lembro o contato com o programa entrevista @tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, as suas observações. Um minuto só para o intervalo. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje faz um balanço da visita do Papa Francisco, que deixou nessa segunda-feira o Brasil, depois de participar da Jornada Mundial da Juventude. Educador e psicólogo Hudson Miranda, nosso entrevistado de hoje. Por exemplo, alguma coisa assim mais determinante que a Jornada Mundial da Juventude deixa nesse momento para a humanidade? Olha, nessas 28 edições, eu acho que há um fortalecimento da juventude católica, evidentemente, através do crescente engajamento em ações voltadas para o social, né? Não é com o Papa Francisco que isso nasceu. Isso nasceu com João Paulo II, né? E evidentemente que as edições foram consolidando e cada edição vem amplificando esse olhar e esse fazer, né? Eu acredito que, é claro que há um marco nessa edição, né? Você imagina, aproximadamente entre 2 milhões, 3 milhões e meio, né? De jovens que se movimentam numa cidade, com chuva, frio, vento, né? Com tantos problemas de logística, etc., né? Transporte, custos, etc. E entram em estado de euforia para ver, tocar, sentir e ouvir um senhor de 76 anos, né? Que não conta piada, não faz acrobacias, não é atleta, não é ídolo do cinema ou televisão, não canta, não toca, não dança, e faz duras críticas à nossa realidade e nos convida a refletir e assumir nossas responsabilidades, você há de convir que há um fenômeno muito interessante, além dos milhões e milhões de pessoas que acompanharam pela TV, né? É lógico que no seu nascedor, a renovação carismática cristã, esse judeu da Igreja Católica, era vista, ou ainda é vista, com alguma reserva por parte daquele segmento tradicional da Igreja. Eles estão vencendo pela força? Não acho que eles estão vencendo, eu acho que eles estão sendo aceitos, né? Eu acho que estão sendo aceitos, ou mais aceitos, digamos assim, mas não acho que é uma corrente predominante na igreja, né? A igreja tem várias faces, né? Acredito sim que o olhar dos evangelizadores, dos religiosos, que se dedicam mais ao social, que têm uma vida e uma trajetória de proximidade com as pessoas, com a população, que gostam das pessoas, que tem proximidade, que já tem um exercício com as famosas periferias, né? E as periferias existenciais também, que são importantes, né? Que não só as periferias físicas, mas existenciais, estes estão sendo mais contemplados nesse pontificado, né? Com mais ênfase. Não quer dizer que os outros pontífices não tiveram esse olhar, mas cada pontificado tem uma ênfase. Esse pontificado tem essa ênfase no social, na simplicidade, né? No acolhimento, né? Na pluralidade, né? Na misericórdia, né? Então, eu acho que nesse ouvir, nessa escuta, nessa proximidade. Então, essa é uma marca que eu acho que eu penso que o Papa Francisco vai insistir e vai, evidentemente, acompanhar toda a orientação aos demais religiosos, né, do mundo inteiro. Hudson, houve exageros da mídia porque algumas emissoras de televisão, inclusive, tiraram a programação normal do ar para dar ênfase, para dar cobertura à visita do Papa. Em determinados momentos não se ouviu falar de outra coisa, quer dizer, acabaram-se as crises políticas, econômicas, sociais, e só havia mesmo a Jornada Mundial da Juventude na pauta do dia, nos jornais e nas TVs. Houve exagero? Ou foi na proporção do tamanho do evento, a cobertura? Eu acredito que foi na proporção do que aconteceu. Evidentemente que nós temos demandas múltiplas para que cada jornal apresentasse essas demandas de maneira diferente, não se repetisse,
né, nem entre as emissoras e nem entre as edições. Sempre há demandas de toda natureza para a notícia. Mas existem pautas que são comuns e que protagonizam o noticiário. Isso acontece não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Então eu acho que a primeira visita de um pontífice, né? Aliás, a primeira visita do Papa Francisco, a primeira viagem internacional dele, né? Do primeiro Papa latino-americano, né? Após a renúncia de um Papa, né, que está vivo, né, que continua lá como Papa Emérito, né? Então eu acho que isso chama a atenção e isso aponta, e depois dos anúncios dele, né, das homilias que ele fez no Vaticano, e a própria visita dele a Lampedusa, né? Ou seja, esses primeiros 4, 5 meses, ele já começou a demonstrar alguns sinais de como será a sua governância, né? Do ponto de vista religioso, social, político, né? Como é que serão suas considerações culturais, né? Como é que será o seu pontificado, está começando a tomar forma. Então, obviamente, que isso chama muita atenção da mídia, porque chama a atenção do público, inclusive do público que não é católico, né? Porque, evidentemente, que desde a intensificação feita pelo João Paulo II, do ecumenismo, né, de reunir as religiões, de abrir diálogo, de abrir canais importantes de diálogo e intercessão com as outras denominações religiosas, e que foi dado prosseguimento com o Bento XVI, e que certamente terá eco no pontificado do Papa Francisco. Sim. Então, obviamente, que isso chama a atenção dos outros religiosos que voltam as suas atenções para ouvir o que ele tem a dizer e as repercussões sociais que isso tem, que essa fala tem, né? Só para a gente ter uma ideia, na própria ida dele para Roma, né, ontem no avião, ele deu uma outra entrevista, né, que nós falamos agora no bloco anterior, de 1h20, 90 minutos, né, 1h30, 1h20, onde ele falou, por exemplo, de uma demanda que a população estava aguardando, né, que é sobre a questão dos gays. Esse é um assunto realmente quente. Um assunto delicado. Esse é muito complexo. Muito delicado, né? Para as religiões, todas as religiões, esse é um assunto delicado. E ele disse exatamente, foi claro, foi objetivo, ele não foge dos assuntos, né? Ele colocou como ele poderia julgar um gay, porque é gay, se ele busca a Deus, né? Então ele está preocupado é o seguinte, a pessoa que está em busca da sua religiosidade, em busca da fé, será acolhido independente de qualquer coisa. Porque a misericórdia, segundo ele, isso são palavras dele, a misericórdia de Deus, né, ela vai muito além disso, né, muito além das nossas opiniões pessoais. Inclusive na fala dos religiosos, ele fala sobre a sedução de acharmos, inclusive, foi ontem que ele teve uma fala assim, com a reunião com os bispos, foi ontem, né? Ele falando no discurso dele do cuidado para que eles não se sintam seduzidos a achar que são melhores, a eles todos, né? Ele inclui nisso, achar que são melhores do que os outros, né? Então que a simplicidade, a revisão do pensamento, né, faz parte, né, desse processo todo. Né? Pode não acontecer na velocidade que as pessoas querem, né? Mas na própria entrevista que ele deu também no Brasil, ele fala do dinamismo da sociedade e da importância que a igreja precisa dar a esse dinamismo e respostas adequadas, né? Sem descaracterizar a igreja, sem descaracterizar a religião e seus princípios e seus valores, mas como ela pode responder às demandas provocadas pelas transformações sociais. E que elas precisam ocorrer e que vão ocorrer ao seu tempo, né? Que precisam ser amadurecidas, mas que vão ocorrer. E que ele vai dar essa contribuição no pontificado dele, né? Então, acho isso muito importante. E quando ele fala, ele foi questionado, por exemplo, sobre o lobby gay nessa entrevista, né? O lobby gay dentro do Vaticano, e ele respondeu com ironia, né? Que o problema não é o lobby gay, o problema é o lobby. Né? Ou seja, que não é só isso, né? Não são só essas forças que estão representadas na estrutura, né? E outra coisa, ele ironizou também, né? Falando que ninguém lá tem carteirinha disso, né? Dessa condição, que ele não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado com coisas muito mais essenciais, né?
que é inclusive ele fala num dos discursos no Brasil, repete isso, ele vem repetindo as homilias frequentemente, que Deus não se cansa de perdoar, não se cansa de acolher, nós que cansamos de pedir perdão, né? Então isso é muito interessante, porque nessas metáforas e nessa linguagem, ele vai nos fazendo refletir, né, sobre e descaracterizando, desmontando, desconstruindo aquela ideia radical de aplicação da Bíblia, né? Aquela ideia dura, radical, rígida, né? Que promove atrito. E ele vem buscando justamente abrir o diálogo, abrir a mente, sem liberar geral, né? Sem descaracterizar a religião, porque ela tem princípios. Inclusive ele fala para os jovens irem à rua, serem protagonistas, mas ao mesmo tempo ele manifesta o cuidado para que esses jovens não sejam alvo de manipulação. Ok. Né? Hudson, foi até bom você tocar nesse assunto. Não é o tema da entrevista de hoje. Merecia talvez até uma volta sua aqui para falar para nós sobre esse assunto, mas enfim. As manifestações saindo da rua. Será que era só mesmo uma paixão, que era como as pessoas dizem, um fogo de palha? Bem, isso é um assunto tão vasto, né? Nós até falamos que é possível que a gente realize um programa a respeito disso. Vamos sim, mas enfim, só para uma rápida pincelada para encerrarmos o programa. Eu não acho que é fogo de palha. As pessoas estão esperando, seria isso? Eu acho que a oportunidade, por exemplo, eu acredito, nós já temos uma tradição, acho que de 4 ou 5 marchas do 7 de setembro, aquela marcha popular. Né? Sim, aquela manifestação, exatamente. O grito, né? O grito está na 10ª edição, 11ª. 11ª, né? Por aí. Pois é. Então, assim, já estamos sendo articulados, quem tem acesso às redes sociais está vendo isso, né? Está havendo um estímulo para que haja um grito dos excluídos único, né? Jamais visto no Brasil, né? Que demonstre a insatisfação com o movimento precário das estruturas políticas brasileiras, né? Que não responderam, não se mexeram. Elas não mexeram. Né? Elas deram uma tremida, né? Mas depois elas se reacomodaram, né? Então elas vão precisar de muito mais, vão precisar de muito mais movimento, né? Vamos precisar de muito mais pressão para que elas realmente atendam os clamores, né? Das ruas. Eu acho que isso vale para todas as instituições que querem fazer alguma coisa, né? Como diz o Papa, né? A Igreja Católica não pode ser uma ONG, não pode ficar nos gabinetes, né? E eu acho que o papel das instituições sérias, incluindo a Igreja, é promover essa reflexão, né? Não é ir para a rua para destruir nada, não é ir para a rua para colocar fogo em nada. Mas ir para a rua também não é ir para a rua como se fosse um happy hour. Não é um passeio. É ir para a rua para pressionar. Pressionar não é quebrar, colocar fogo ou destruir. Pressionar é ter uma pauta, ter uma firmeza, ter uma insistência e gerar incômodo. Você não gera incômodo só colocando fogo. É claro que colocando fogo e destruindo, você gera incômodo. Mas você gera transtorno para a própria população. Para quem não merece. Né? E para quem não merece, para quem não está envolvido com isso. É bom lembrar aquelas imagens do Congresso Nacional, do prédio lá do Congresso Nacional, ocupado pelas pessoas. Não teve, naquele caso não teve destruição. Aquilo é emblemático. Emblemático. O povo tomou conta ali. Exato. Aquelas invasões das câmaras municipais, onde não houve depredação, inclusive os jovens depois, ao sair, limparam algumas câmeras, né, que foram invadidas, limparam e saíram. Mas depois de serem atendidos nas reivindicações pontuais, eu acho que isso deve valer para todas as demais reivindicações, né? É preciso que as pessoas aprendam a reivindicar. Nem um extremo, nem outro. Nem achar que aquele ali é um passeio, né, que aquele ali é um happy hour. Quer dizer, não tem alternativa de passear, eu vou para protesto. E como disse o Papa Francisco, não se deixe manipular, porque o que nós não vimos, se deixe manipular. No fim, é que havia, sim, pessoas, movimentos políticos, sindicais, tentando se apropriar do movimento. É preciso entender o seguinte, eu acho que nós não temos que ser antipartidários. Podemos até ser apartidários, mas não anti. Porque são os partidos que precisam ser renovados. E se a situação atual está lá, né, tem a nossa contribuição. Quanto mais nós nos afastarmos,
mais os oportunistas vão ocupar esse lugar. E, aliás, foi o que ocorreu ao longo dos anos anteriores. Sim, exatamente. A nossa geração tem uma Sim. dívida, né? Porque se afastou... E eu acho que a mídia, inclusive, né, se nós viermos a realizar esse programa mesmo, eu ia propor para você, nós precisamos também separar o que há de bom. Porque existem administradores muito bons públicos, né, sim, sim. com iniciativas muito boas e que eu acho que a mídia precisa destacar. Né? Não é fazer propaganda para eles, mas destacar as boas iniciativas. Porque na hora que ocorre o desastre, não vão lá mostrar? Precisa, por que não realizar? Precisa, sem dúvida, é fundamental que a mídia faça isso. Mas é fundamental também que mostre o que funciona até como estímulo. Olha, existe saída, existem possibilidades, existe gente séria. Né? E que muitas vezes ficam ocultas, soterradas pela mídia negativa. Né? Pela forma negativa só de mostrar, que tem que mostrar mesmo, que tem muita coisa errada, né? Tem muitas demandas, mas é preciso mostrar que existem luzes no fim do túnel, não é uma só não, existem várias luzes, sim, sim. Né? E que nós precisamos enxergá-las e a partir delas ter como referência, se conectar a elas para fortalecê-las, para que elas possam fazer mais coisas, para que elas não se sintam abandonadas e solitárias, não tem aquela ideia assim, mas nós elegemos fulano de tal, ele não está fazendo mais do que obrigação. Sim, ele está cumprindo a obrigação para a qual ele foi eleito. Mas, mesmo assim, é importante ressaltar, né, e reconhecer os esforços que ele e a equipe dele, ou ela ou a equipe dela, estão fazendo à frente de determinado projeto ou determinado local. Ok. Né? Hudson Miranda, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos estúdios da TV Cultura. Espero contar com a sua volta aqui. Quem sabe possa ser justamente sobre isso. Mais uma vez um debate sobre essa questão das manifestações populares e a necessidade de mudanças no Brasil. Vai ser um prazer. Sempre será um prazer estar aqui, compartilhando as nossas ideias, discutindo as demandas sociais, os desafios, né, nos quais estamos imersos e como nós podemos contribuir, compartilhando isso com seus telespectadores. Legal. Muito obrigado mais uma vez. O Cultura Entrevista fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou em todo o Vale do Aço. Tenham todos uma ótima semana.